Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, ouvinte, internauta em qualquer parte do Brasil, estamos chegando para a maior aula da área da Previdência Social pelo rádio e pela internet. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Aqui conosco o professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bem-vindo, obrigado, Luciano. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para começar nosso programa respondendo as perguntas sobre Previdência. A primeira mensagem vem da região metropolitana do Cariri. A dúvida é do Júnior Feitosa, em Barbalha. Professor Paulo Bacelar, estou com 17 anos e 3 meses de contribuição, tenho 63 anos de idade, já posso pedir a minha aposentadoria ou tenho que esperar os 65 anos? Tem que esperar os 65 anos para ter direito a pedir a aposentadoria. Né? Tem que ter os 65 com 15 no mínimo de contribuição, ele já tem, né? O tempo de contribuição e a carência, mas falta a idade. O Francisco Araújo, em Calcaia, também tem uma dúvida bem semelhante. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que está chegando nos próximos dias aos 65 anos de idade, tem 25 anos de contribuição, então 24 horas após completar a idade de 65 anos de idade, já pode dar entrada no pedido de aposentadoria ou no mesmo dia, mesma data? Na meia-noite e 1 segundo do dia que faz aniversário, ele já pode pedir a aposentadoria, porque já vai constar no sistema a idade de 65. Ou seja, Francisco Araújo, em Calcaia, com 65 anos de idade, logo no café da manhã, você vai lembrar de mim e do Paulo Bacelar, tomando café, comendo tapioca. Opa, preciso pedir a aposentadoria. Com 65 anos de idade, 26 anos de contribuição, já fez o dever de casa além da conta. Fernanda Castro, em Fortaleza, gostaria de saber se o filho que ficou inválido já na maioridade, mesmo já sendo aposentado por invalidez antes do falecimento da mãe, tem direito à pensão por morte, professor Paulo Bacelar? Ele é o filho aposentado por invalidez, a mãe morre, aí ele tem direito a essa pensão? Se ele está inválido, né, antes do óbito da mãe, né, teria direito à pensão, mas existe um porém. O maior de idade para ter direito à pensão, ele precisa ser inválido antes do óbito, mas também ele precisa comprovar a dependência econômica. Então ele precisava provar que dependia economicamente da mãe. Como ele é aposentado por invalidez, ele tem a sua aposentadoria, pode ser que essa aposentadoria não consiga determinar que ele dependia da mãe, além da aposentadoria que ele já recebe. Então ele teria que comprovar essa dependência. Creio que eu tenha entendido. Ou seja, professor Paulo Bacelar, se o filho fica inválido, é aposentado antes da maioridade, um dos pais falece, a pensão por morte só vai ficar para esse filho se ele comprovar que aquele dinheiro que ele recebia da aposentadoria por invalidez não era suficiente para o sustento dele. Exatamente, mora com a mãe, né, as despesas médicas. Por exemplo, a pessoa que é cadeirante, vamos dar um exemplo aqui, né? Mesmo com a aposentadoria, ainda precisa de cuidado, precisa pagar uma cuidadora. Então ela precisaria ter uma dependência da mãe. Agora, isso para maiores inválidos, maiores de idade, maiores de 21 anos de idade. Porque até 21 anos de idade, a dependência é absoluta, ela não precisa ser comprovada. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Manda o seu recado para o nosso WhatsApp 085-992734353. Antônio Gerardo, também em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, tenho 44 anos de idade e 19 anos de contribuição. Quando irei me aposentar?
44 anos de idade e 19 anos de contribuição. Só com 65 anos de idade aí, com certeza. Romeu Fernandes, em Sobral. Professor Paulo Bacelar, minha tia foi diagnosticada com diabetes, tem 54 anos de idade e contribui para o INSS. Ela pode conseguir algum benefício? 54 anos de idade. Tem diabetes. Eu tenho uma cliente que a gente conseguiu até um BPC por conta da diabetes, mas precisa ter uma comprovação da sua incapacidade total, né? Ou permanente. Né? Total e permanente, para ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Ela precisa estar numa situação em que não consiga trabalhar por conta da diabetes. Professor Paulo Bacelar, há poucos dias eu estava tomando café nesta semana em Fortaleza e ouvi em outra mesa, né? Porque jornalista é assim, é como coruja, né? Fica espiando e principalmente ouvindo, né? Aí tinha uma senhora dizendo para uma amiga, para uma interlocutora na mesa ao lado: olha, eu nunca fazia meus exames médicos, aí comecei a sentir mal, passei um mal-estar, tive uma tontura, aí fui pro médico, ele me passou um bocado de exame. Eu foi com raiva porque ele me passou bem 50 exames. E entre os exames, professor Paulo Bacelar, estava o da glicose. Aí ela disse: olha, minha glicose deu R$600, mas 600, eu não sentia nada. Ou seja, professor, que aqui, quando as pessoas falam sobre diabetes, que o diabetes pode tornar as pessoas inválidas diante das consequências dos danos a outros órgãos. Então, é importante para você, ouvinte internauta, ter também esse cuidado com a saúde. Agora, eu não imaginava que o diabetes poderia provocar, professor Paulo Bacelar, a condição de invalidez para as pessoas solicitarem o benefício no INSS. Isso tudo depende, como você falou, de cada caso. Depende da atividade que a pessoa tem, né? E se ela está incapaz de trabalhar por conta da diabetes. Tiago Santana, em Guaraciaba do Norte. Tenho 53 anos de idade e trabalho há 33 anos. Eu gostaria de saber se eu me aposento na regra do magistério com o salário que eu ganho ou só me aposento com 57 anos de idade, mesmo só pedindo só com a minha aposentadoria, eles 57 anos, mesmo já posso pedir a aposentadoria? E pergunta se já pode pedir a aposentadoria com 57 anos de idade. 57 com 33 anos com 30, de contribuição no magistério. Com 30 de contribuição, 57 de idade dá. Agora, não é o valor do salário dele de professor. Ele vai ter a média de contribuições desde julho de 94 na condição de professor. Então ele tem que ter uma média e não aquele salário que ele está recebendo de professor, e também não segue reajustes baseados na categoria. É sempre reajuste de acordo com a portaria do governo. Linha direta do Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Maria Alves, na cidade de Russas. Uma pessoa incapacitada de trabalhar que está afastada do trabalho por motivo de doença e recebe benefício do INSS, professor Paulo Bacelar. A dúvida é correto o advogado receber mensalmente 30% do beneficiário? Quero dizer, todo mês o beneficiado tem que pagar do seu benefício o mínimo de 30% para o advogado. Isso é correto, professor Paulo Bacelar, desde que seja naquela história: o acordado não sai caro nem barato. E se for um contrato feito com base em 30% de 12 parcelas vincendas, que é a partir do momento que a pessoa tem um benefício, ela pode cobrar 30% de 12 meses, isso é de acordo com a tabela da OAB. As pessoas têm que entender que quando contratam um advogado, existe um contrato de prestação de serviço. E esse contrato precisa ser assinado, analisado e assinado antes, né, de começar o processo, né? E esse 30% de parcelas futuras, ele justifica, Luziano, porque é uma aposentadoria, um BPC, ele é um benefício de longo prazo. A pessoa vai receber aí durante o resto da vida, né? Então o advogado precisa ser remunerado pelo trabalho dele e, de acordo com a tabela da OAB, o advogado pode cobrar 12 parcelas de 30% do salário dele por mês durante um ano, né? São 12 parcelas. E quando há esse acordo, a minha reflexão é que as pessoas não devem ter arrependimento, porque se foi feito o acordo no papel, se você acha alto demais o valor antes de assinar o documento, questione e faça e entre no entendimento. Agora, quando você assina o acordo, aí você está no bem bom.
recebendo o seu benefício mensalmente, aí diz, poxa vida, eu tenho que mandar 30% desse valor para o advogado, aí você faz ao mesmo tempo outra reflexão, olha, se não fosse ação jurídica, eu não estaria usufruindo desse benefício, então é meu dever moral e a minha obrigação honrar com esse compromisso até o final deste contrato, independente da relação, seja com um advogado ou seja com outro profissional de qualquer área. Reflexão. Vamos a Aracati. Maria Aurineide pergunta o seguinte: meu esposo tem diabetes tipo 1, toma insulina 3 vezes ao dia, já perdeu a visão do olho esquerdo e ele tem direito ao auxílio, professor Paulo Bacelar? Aí ela diz, dei entrada em 2017, o pedido veio negado, já fiz 5 perícias, veio negado, colocamos advogado, está com 2 anos, se caso ele tiver direito de receber referente aos 2 anos, ele vai receber de forma retroativa, professor Paulo Bacelar, ou recebe a partir de 2017, do primeiro pedido, quando foi negado o benefício? Não, ele vai ser retroativo da data do pedido que ele está fazendo. Se ele entrou com a ação para reconhecer o benefício lá em 2017, ele vai ser reconhecido desde 2017, se em 2017 ele já tinha as condições para aquele benefício, se já tinha os documentos médicos da época, né, comprovando que ele naquela época ele já tinha direito ao benefício, aí seria reconhecido da data que foi negado o benefício. Lembrando que o recebimento é de acordo com 5 anos da data do ajuizamento da ação. Então, se eu entro com a ação de 2017, agora em 2025, eu só vou receber os últimos 5 anos, não vou receber desde 2017. Se ele já tiver direito lá em 2017, ele vai ter direito desde 2017, mas só recebe as parcelas dos últimos 5 anos. Professor Paulo Bacelar, veio uma pergunta do município de Chaval, que é bem longa, mas nós vamos ler o texto na íntegra, em atenção ao nosso ouvinte Antônio Fontinelli e também a todos e a todas as ouvintes que podem se enquadrar nessa mesma situação. Primeiro, você sabe onde é que fica Chaval, professor Paulo Bacelar? Ô, Luzano, é ali na divisa com o Piauí. Pronto, parabéns. Na 085. Precisa nem mostrar o mapa a você. O Antônio Fontinelli faz o seguinte relato. Tenho uma filha que recebe BPC há 12 anos. Em agosto, ela completou 18 anos de idade e teve o seu benefício bloqueado no mesmo mês. Então, professor Paulo Bacelar, entrei em contato com o INSS e me mandaram fazer um agendamento para fazer uma avaliação social e realização de uma perícia médica. Consegui o agendamento da perícia para Fortaleza no dia 17 de novembro. E a avaliação para o dia 27 de novembro, também de 2025. Então eu queria saber o que poderia acontecer, se ela vai perder o benefício ou não. Na minha família somos um total de 5 pessoas. Sou agricultor rural e aposentado com salário mínimo. E minha filha foi operada do coração em Fortaleza e tem acompanhamento médico definitivo. O que você acha, professor Paulo Bacelar, dessa situação? O que pode acontecer? De acordo com a renda familiar, se for só um salário mínimo aí, né, são 5 pessoas, ela deve passar pela questão da renda. Mas a avaliação social, ela é junto com a avaliação médica, né? Então eu acredito que vai dar certo, acho que pela situação que ele declarou aí, ela tem a deficiência, né? A pessoa tem a deficiência e vai ser apenas refeita aí a avaliação social e a perícia médica, só mesmo para manter o benefício que ele já recebe. Agora, se a perícia, se o perito, a perita, o técnico da Justiça ou da Previdência Social for à casa do Antônio Fontinelli, professor Paulo Bacelar, aí acha que o Antônio mora numa casa, num casarão, que tem televisão, que tem uma moto na porta, isso pode influenciar na concessão desse benefício, professor? Infelizmente pode. Nesse caso aí, como é administrativo, não vai ter a visita em casa, né? A avaliação social é feita na própria agência do INSS. Agora, essas questões de bens influenciam sim no momento de fazer a avaliação social na via judicial. Professor Paulo Bacelar, pergunta do Samuel Cardoso em Itaitinga. Ele tem 61 anos de idade e 23 anos de contribuição. E pergunta, já posso pedir a aposentadoria? 63 de idade? 61, professor Paulo Bacelar, e 23 anos de contribuição. Então ainda não, né? Precisa ter os 65 anos de idade, mais 4 anos ainda para ele
poder esperar a aposentadoria. Um pouquinho de paciência, Samuel Cardoso, você já fez o dever de casa, os dados aqui completos, tudo fechado, 23 anos de contribuição, mas tem que esperar os 65 anos de idade chegarem. Agora a pergunta da Ingrid Fernandes em Fortaleza. Sou microempreendedora individual há 12 anos, atualmente tenho 58 anos de idade. Falta quanto tempo para eu me aposentar, professor Paulo Bacelar? 58 anos de idade e 21 anos de contribuição. Precisa ter os 65 anos de idade, né? Mais 7 anos ainda para se aposentar. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, mande o seu recado para o nosso WhatsApp ou então pelas redes sociais do Ceará Agora. No WhatsApp 085 99273 4353. E você pode nos encaminhar perguntas para o 085 99273 4353. O Zenon Filho em Tianguá diz o seguinte, professor Paulo Bacelar. Dia 16 de outubro de 2025, fará um ano que eu dei entrada no pedido de prorrogação de auxílio por incapacidade. Tenho artrose reumática e gota. Fui no INSS, disseram que tenho que aguardar porque está em análise. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Tenho 52 anos de idade e 21 anos de contribuição. Posso dar entrada por meio de uma ação judicial? Se já tiver mais de 3 meses de espera, você pode já dar entrada numa ação ordinária. Mais de 3 meses. Ele tem quanto tempo? Ele disse que no dia 16 de outubro, vai completar um ano que deu entrada. Então já poderia... Já pode entrar, já poderia entrar com ação direta, né, na justiça pela demora. E também pode fazer uma ação de um mandado de segurança, que é para que o INSS faça a perícia administrativa, né? Pela demora, já pode fazer a perícia administrativa, porque já passou do prazo. Agora, pode entrar com ação direta também na Justiça Federal. Então, a recomendação, Zenon Filho, de forma direta e sem meio termo, entrar na Justiça para pressionar o INSS a implantar o seu benefício. Bem pertinho de Tianguá, Viçosa do Ceará. Terra do... De quem é, professor? A terra de Clóvis Bevilacqua, né, professor Paulo Bacelar? Viçosa do Ceará? É? Um dos maiores juristas do Brasil. Tô sabendo agora. Tá sabendo agora, professor Paulo Bacelar? Antônio Viçosa do Ceará. Comecei a trabalhar nas empresas privadas em 1985 até 1997. Depois, professor Paulo Bacelar, fiquei 5 anos sem contribuir. Em 2002... comecei concursado ainda pelo INSS. Em 2007, passei para o regime próprio de Previdência Social, onde estou até hoje. Ou seja, de 2007 a 2025 são 18 anos. Aí ele diz... Já estou com 62 anos de idade. E a pergunta para o doutor Paulo Bacelar, não é para mim, para o Luzenor de Oliveira, é para o doutor Paulo Bacelar. E olha lá, Antônio, ele não disse qual é a figura mais importante do município de Viçosa do Ceará da história jurídica brasileira. O que me diz sobre uma possível aposentadoria? Só repetindo, professor Paulo Bacelar, 62 anos de idade, 15 anos, 18 anos de contribuição pelo regime próprio de Previdência Social e mais 12 anos na iniciativa privada. Ele está com 92 pontos, né? Então, se ele tiver só no regime próprio, ele teria que ter 65 já, com 15 também, né? Já poderia pedir aposentadoria no regime próprio, com uma aposentadoria já nesse ponto. E com o tempo total... Dá 18 mais 12, né? Mais 17? Ele tem 12 entre 85 e 97 e mais 18, 2007 a 2025. 12 mais 17, não é isso? 12 mais 18, 30 anos. 30 Eu estou calculando assim. 30 anos de contribuição. E 62 anos de idade. 62 com 30, ele poderia ter direito à aposentadoria no regime próprio se levar o tempo de regime geral para o regime próprio, através de uma certidão, uma CTC, né? Uma certidão de tempo de contribuição, de um regime geral para o regime próprio. Também, se ele pedisse exoneração e fizesse uma contribuição para o INSS, ele também somaria o tempo todo, né? Também não teria direito à aposentadoria agora somente com 65. Então, aí o certo mesmo é ele
pegar o tempo dele do regime geral e levar para o regime próprio para ele poder pedir aposentadoria lá no regime próprio. A outra forma é ele esperar os 65 e ter 2 aposentadorias. Se aposentar pelo regime geral, com 60 e já tem uns 17 anos, né? No regime geral. E se aposentadoria no regime geral, não utilizaria esse tempo do regime geral no regime próprio e teria condições também de ter aposentadoria no regime próprio, ou seja, as 2 aposentadorias. Professor Paulo Bacelar, você deu um bom caminho aqui para o Antônio, né? No caso da iniciativa privada, ele iria esperar mais 3 anos de idade, completaria os 5, mas teria que completar os 15 anos de contribuição. Ou seja, mais 5 anos, né? Mais 3 anos, porque ele já tem 12 de contribuição. Exato. Vai coincidir, né, professor Paulo Bacelar? O certo mesmo é ele fazer as 2 aposentadorias. Ver se era possível calcular as 2 aposentadorias, ver se não é melhor do que uma aposentadoria só. Que bom conselho, hein, Antônio? 085-99273-4353 é a linha direta para você nos encaminhar perguntas e dúvidas na área da Previdência Social. Sávia Alves em Pereiro. Professor Paulo Bacelar, a demora para a resposta após a análise do INSS é normal? Faz 6 meses que aguardo uma resposta do INSS. Não é normal? Não é para ser normal. Não é normal. E eu estou vendo até benefícios agora serem concedidos com 2, 3 meses. Né? Então, 6 meses mesmo já é além do normal. Né? Ela precisa ou entrar com mandado de segurança, né, para acelerar esse pedido, ou então entrar logo na justiça. Mais uma dúvida agora de Aracati, Messias Santos. A minha mãe recebe benefício de auxílio doença do governo. Ela tem 60 anos de idade. Ela pode pedir a aposentadoria? Não, se ela está de auxílio doença, ela precisa esperar cessar o benefício para ela pedir a aposentadoria aos 62, se ela já tiver o tempo de contribuição. Ou então, ela se ter uma incapacidade agora que era provisória, que passou a ser permanente, e ela pedir aposentadoria por invalidez, né? Então ela precisa ver qual é a condição dela para ela ter direito a esses 2 benefícios. Ou uma aposentadoria por idade, mas quando chegasse aos 62, ou então uma aposentadoria agora por invalidez, mas precisa saber se a doença dela já incapacita ela permanentemente. Professor Paulo Bacelar, o Irani Bandeira, no município de Marco, terra de móveis, fabricação de móveis. Você sabe que Marco é o maior polo moveleiro do estado do Ceará? E a igreja de lá, eu achei a igreja mais bonita do Ceará. Verdade, professor Paulo Bacelar, que legal. Eu pensava que você ia dar a mesma resposta, né, sobre Viçosa do Ceará. Eu não sabia, tô sabendo agora, mas você já sabe. Isso aí sempre que quando você chega na cidade, já vem a indústria moveleira lá de Marco. Irã Bandeira em Marco, como funciona o processo de aposentadoria para um professor? Tenho 54 anos de idade e 25 anos de contribuição. 25 anos, ele precisa ter 62 anos de idade, no mínimo, né? Ou então 30 anos de contribuição, aliás, 15 anos de contribuição com 65, mas com 25 anos com 62 de idade. O homem e 57 anos de idade a mulher. Ou seja, Irani, você vai esperar mais 8 anos, porque precisa chegar aos 62 anos de idade, né, professor Paulo Bacelar? Pronto, essa é a conta. O Eric Matheus em Quixadá. Contribuo pela prefeitura e pelo estado. Tenho direito a 2 aposentadorias? Você respondeu há poucos instantes uma situação de iniciativa privada e do poder público. Ela pode ter uma aposentadoria do estado, uma aposentadoria do município e uma aposentadoria do INSS, ou seja, 3 aposentadorias a pessoa pode ter. Professor Paulo Bacelar, e aqui, se for na área administrativa, não há nenhuma incompatibilidade do ponto de vista de aposentadorias? Não. Se ela tiver, por exemplo, médico, né? Que é muito comum médicos ter aposentadoria em vários lugares. Então ele pode ter aposentadorias no regime próprio de previdência, na área médica ou na área da saúde, tendo uma área técnica junto com essa área da saúde ou área médica. Mais uma dúvida agora da Vera Lúcia em Limoeiro do Norte. Tenho 60 anos de idade, em novembro farei 61 anos de idade e estarei com 39 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria integral? Sou professora. Professor Paulo Bacelar, já passou o tempo aqui da dona Vera Lúcia se aposentar. 25 anos. 60 anos de idade. Ela teria que ter 57. 39 anos de contribuição. Já tem direito à aposentadoria. Já perdeu um bocado de dinheiro. Inclusive no
no regime anterior, né? No direito adquirido. Então ela pode ter aí várias regras de transição que ela pode ter direito a mais de uma regra para poder saber qual é a mais vantajosa. Olha, professor Paulo Bacelar, eu vejo aqui que a dona Vera Lúcia perdeu um bocado de dinheiro. Porque eu tenho ouvido a sua conversa aqui há poucos instantes. Ela Você disse a mulher professora se aposenta com 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Verdade? Uhum. Ela já tem 60 anos de idade e 39 anos de contribuição. Não, 39 já tinha direito há muito tempo, né? E outra coisa, qual é o regime próprio ou o regime geral? Ela não diz, professor Paulo Bacelar, disse que é professora. Agora, se for professora da iniciativa privada, que é o regime geral. Já tinha direito também. Se for do poder público. Já tinha direito, é 57 com 25. Então, dona Vera Lúcia, estamos dando uma boa notícia para a senhora. Pode bater a porta do INSS na segunda-feira, porque hoje é sábado. Se ela for do INSS, mais ainda, porque aí era 25 anos sem idade mínima, até 2019. Então ela já tinha mais de 30, né? Exatamente. Em 2019. Como professora, tem que ser todo como professora. Célia Bezerra, em Guaraciaba do Norte, tenho 56 anos de idade, sou professora desde 1996. Isto é, só o que consta no INSS, no município de Guaraciaba do Norte. Mas minha carteira é assinada desde 1994. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Entendi o seguinte... A partir de 96, consta que ela é professora, ou seja, no cadastro do INSS, mas a carteira assinada com 2 anos de antecedência. E aí, professor Paulo Bacelar, agora? Tem que saber como está na carteira, né? 56 anos de idade, de 96 para cá são 19 anos de contribuição. 19, então ela teria que ter 25 com 57, então não dá direito ainda para ela se aposentar. Não, professor Paulo Bacelar, eu estou completamente errado. De 1996 para os dias atuais, são 29 anos de contribuição. É isso, professor Paulo Bacelar? 25 menos... São 29 anos. 29 anos de contribuição e 56 anos de idade. Então pronto, ela já teria que esperar os 57. Então 62 com 15 anos. Mas aí ela teria que ter essa condição total de professora. E tem que ser a partir da carteira assinada. Ou seja, Célia, mas esses 2 anos que ela tem de carteira assinada, se a carteira assinada for como professora, ela pode incorporar esses 2 anos, professor Paulo Bacelar? Pode. Ou não vai mudar? Pode, mas não vai mudar nada porque só tem 56 anos de idade. 56, Célia, a gente tentou ajudá-la em todos os caminhos, eu acho que a notícia é boa. Você disse que tem 56 anos de idade, faltam alguns meses para fechar os 57, já tem o tempo de contribuição suficiente para pedir a aposentadoria. Então, você em 2025 ainda, porque a gente faltam 4 meses para fechar o ano de 2025, você ainda poderá pedir a sua aposentadoria em 2025. Daqui a pouco tem pergunta e resposta para Maria Antônia em Fortaleza, do Carlos Farias em Itapiúna, Daniel Silva em Quixeramobim, Francisco Freitas em Portugal, professor Paulo Bacelar. Ou é na Granja Portugal, Marcos Furlan? Resolve, Marcos Furlan. Antônio está em Pentecoste, nos acompanhando pela FM Caxitoré. O Matheus Barbosa em Itapiúna. Luzimar Dias está no Pará. Para todos vocês, para todas vocês, daqui a pouco resposta com Marcos Furlan e com o professor Paulo Bacelar. Já, muito mais. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria. Olá, grande abraço para você, ouvinte internauta. A partir de agora, o Marcos Furlan fazendo companhia para você que está na audiência do nosso programa e para o professor Paulo Bacelar. Tudo bem, professor? Tudo bom, Marcos? Tudo jóia? Tudo jóia. Agora sim. Continuamos aqui nossas perguntas. Vamos lá então, e você pode participar. Tem alguma dúvida? Envie para a nossa redação, WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, dando sequência no nosso programa, tem a pergunta do Carlos Farias em Itapiúna.
Atenção, hein, professor? Ele participa pelo Instagram com a seguinte pergunta: tenho 62 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quanto falta para me aposentar, professor Paulo Bacelar? Ainda faltam 3 anos para ele atingir a idade, 65, né? E ter 15 anos de contribuição. Então faltam ainda mais 3 anos. Então precisa ter, daqui a 3 anos, contribuindo até lá, ele se aposenta. Mas na realidade é 15 de contribuição, então na realidade faltam 5, não é, professor? Ele tem 10. Ele tem 10, apenas 10 de contribuição. 3 para completar a idade, mais de contribuição, faltam 5 ainda, né? Que tinha 12 anos, então pronto, 15 anos, ou então ele precisa de 5, né, contribuindo daqui para frente, mais 5 anos, ele vai ter as duas condições, né, idade e tempo de contribuição. O Daniel Silva, em Quixeramobim, participa conosco. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se o meu BPC pode ser cortado caso eu esteja morando com familiares que recebem o Bolsa Família. Depende dos familiares. Tem que estar listado na relação do artigo 20 da Lei 8742, que é o grupo familiar. Esposa, companheiro, companheira, filhos, solteiros, irmãos solteiros, né? Então ele precisa ter essa condição. Agora, não entra avó, avô, tia, tio, cunhado, isso não entra. Então são esses, os pais entram, né? Se ele morar com os pais. Então os pais, os companheiros, os cônjuges, esposa, esposo e os filhos solteiros. Então esses daí entram no cálculo da renda familiar. O Francisco Freitas, Portugal, professor Paulo Bacelar, está participando conosco aqui com a seguinte pergunta: como contribuir com o INSS estando em Portugal? Aí era autônomo, contribuir com alíquota de 20% e qual o código que eu contribuo? Eu consigo usar as minhas contribuições do Brasil, eu utilizar para minha reforma, professor Paulo Bacelar? Eu posso aposentar também estando morando em Portugal? Eu tenho 32 anos de contribuição no Brasil, professor Paulo Bacelar. Ele tem 32 anos de contribuição, ele já tem o tempo necessário, né? Basta ter a idade, quando ele tiver a idade, e ele não usar esses 32 anos na aposentadoria dele em Portugal, que é possível. Você pode, existe um acordo de cooperação, né, entre os dois países, que eles podem usar o período de Portugal aqui no Brasil e vice-versa. Então, se ele não usar, ele já vai ter direito à aposentadoria quando ele chegar aos 65 anos de idade. Agora, precisa contribuir, se ele quer contribuir, continuar contribuindo ainda, ele tem que contribuir como segurado facultativo, ele não pode contribuir como autônomo, porque ele não trabalha aqui no Brasil, ele não exerce uma atividade aqui no Brasil. Então ele tem que contribuir como segurado facultativo, e aí o código 1400, se for 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. Professor Paulo Bacelar, uma dúvida, isso vale para todos os países ou depende do país, do acordo que tenha com o Brasil? Os acordos não são para todos os países, mas o acordo de cooperação, né, existe para utilizar o tempo de um país no outro. Mas se ele não quer utilizar o tempo dele no país que está morando, o tempo dele aqui no INSS, no país que ele está morando, quiser apenas contribuir, aí não tem problema de ter acordo ou não. Aí pode ser qualquer país. Ele pode contribuir estando morando fora do Brasil, mas como segurado facultativo. Participação agora da Antônia em Pentecoste. Sou agricultora desde 7 anos de idade. Eu tenho 40 anos agora. Atualmente eu estou com cravos nos pés. Eu dei entrada em um auxílio. Primeiro veio negado, dei entrada na justiça. Eu tenho CAF, tenho como provar que sou agricultora. O que faço? Quanto tempo para saber se deu certo ou não, professor Paulo Bacelar? Não tem uma data específica, né? Não tem, ele tem que esperar, né? Estando em análise, tem que aguardar a decisão do INSS.
Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora do Matheus Barbosa, em Itapiúna. Eu pago o INSS, sou servidor público contratado também. Esse contrato do INSS contabiliza? Como é feita essa conta para a aposentadoria? Conta dos 2 INSS que eu pago, professor Paulo Bacelar? A pergunta do Matheus Barbosa. Olha, se ele é contratado, ele é do regime geral de previdência. Ele não é um servidor efetivo, né, concursado. Então, ele está exercendo atividade no serviço público, mas vinculado ao regime geral de previdência. Então, ele só está contribuindo para o INSS. É uma aposentadoria só. Luzimar Dias, no Pará, professor Paulo Bacelar. Trabalho em uma empresa rural. Eu já tenho mais de 18 anos de carteira e já tenho 60 anos de idade. Quando posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele é um empregado rural, ele já tem direito à aposentadoria, né? 60 anos de idade com 15 anos de contribuição na atividade rural. Estando empregado ou trabalhando como segurado especial, como agricultor familiar, não importa. E sendo na área rural, se aposenta com 60 anos de idade, 15 de contribuição, o homem. A mulher se aposenta com 55 anos de idade, com 15 anos de contribuição. A sua participação aqui no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Tem alguma pergunta aí, alguma dúvida na área previdenciária? Participe conosco. Temos aqui o professor Paulo Bacelar, nessa consultoria maravilhosa, esclarecendo aqui todas as dúvidas na área do direito previdenciário. Professor, agora a pergunta do Arraiz Miguel em Juazeiro do Norte. Tenho 59 anos de idade e 33 anos de contribuição. Me aposento próximo ano com 60 anos, é isso ou não, professor? Ele tem 59 de idade e 33 de contribuição. Mas ele é o quê? É rural? Não, né? Ele não diz aqui. Não, acredito então que não. Então é 65. É 65, né? 65 de mesmo idade. Tendo os 33 anos de contribuição. Mesmo tendo 33 anos, 65 anos de idade, com 15 de contribuição no mínimo, mais 33 anos, ele vai ter um tempo maior e vai ter uma aposentadoria, um percentual maior para quem só contribuiu 15 anos. Mas ele tem que ter a idade de 65. Tem mais 5 anos, aí ele vai estar com 38 anos de contribuição. Exatamente. Né? Quando ele completar os 65. Ok, então, Arraiz, obrigado pela participação. O Francisco Amauri, em Beberibe, participa conosco. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Recebo o BPC por deficiente. Eu não recebo 10º e tenho 42 anos. Quando chegar na idade de me aposentar, eu vou receber o 10º ou eu tenho que contribuir com alguma coisa? Não, ele não vai receber o 10º porque ele não vai se aposentar apenas chegando à idade de 65 de idade, né? Ele precisa ter 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria e ter direito ao 13º. Agora, vamos dar um exemplo aqui, Marcos. Uma pessoa trabalhou 15 anos, contribuiu com o INSS durante 15 anos. Parou de contribuir e perdeu a qualidade de segurado. Não é mais segurado, ficou deficiente. Aí ele não podia pedir um auxílio-doença, nem uma aposentadoria por invalidez, porque não era mais segurado, mas pediu um BPC. E ficou recebendo o BPC. Aí esse segurado, quando ele chegar a 65 anos de idade, ele vai poder usar aqueles 15 anos que ele já tinha contribuído e pedir a aposentadoria e cessar o BPC e substituir pela aposentadoria. Nesse caso, recebe o 10º. Aí recebe o 10º, que é uma aposentadoria. Também tem aquele pessoal que pode contribuir estando com o BPC. Pode ser o BPC deficiente ou o BPC idoso. Ele pode continuar contribuindo com o código 1473, que é de 11% do salário mínimo para segurados facultativos, e completar os 15 anos. Aquela pessoa que não tinha ainda 15 anos, mas tinha 10, tinha 8, tinha 2, tinha 5, contribui até completar os 15 e aí pode pedir também a aposentadoria quando chegar a idade. Então, por exemplo, o Francisco tem 42 anos, ele pode começar a contribuir. Quando chegar aos 65 na idade de aposentar, ele já vai ter mais do que 15 anos de contribuição, aí ele se aposenta normalmente, né, professor? Se aposenta normalmente. Certo. Ok. E se for o caso, professor, qual é o código que ele pode... Código 1473, que é de segurado facultativo, 11%.
Eliane, em Itatira. Olá, Eliane. Tenho 19 anos e em novembro de 2024 eu recebi um laudo de autismo e borderline pelo psiquiatra do CAPS de Itatira. Eu tenho algum direito, algum benefício? Eu moro na zona rural e além do autismo e borderline, eu faço acompanhamento médico no CAPS há quase 5 anos devido à depressão, ansiedade e epilepsia. No caso dela, da Eliane, professor, em Itatira com 19 anos. Com 19 anos, se ela não estiver ainda contribuindo, né, com a Previdência, ela pode tentar um BPC, mas tem que ver a renda familiar dela, né? E o laudo médico atestando essas incapacidades, essas deficiências que ela tem para comprovar um impedimento de longo prazo, que é determinante aí para ter direito ao BPC. Professor Paulo Bacelar, agora a participação do Giordano Santos em Fortaleza. Ele participa pelo nosso Instagram, @CearáAgora. Participe você também. Minha mãe tem 59 anos de idade e 21 anos de contribuição como agricultora. Ela já pode se aposentar? Não. 59 de idade e 21 anos de contribuição. Ela precisa ter a comprovação da atividade rural durante 15 anos. A contribuição... Certo. Ela não é a comprovante de que ela exerce atividade rural. Então, se ela tiver outras provas de atividade rural fora das contribuições que ela fez, ela tem direito à aposentadoria. Mas ela tendo as provas, a comprovação do trabalho rural durante esses 21 anos, ela já tem idade já, né? Já tem a idade, já completou a idade, precisa ter apenas a comprovação dessa atividade rural. Solange Nascimento em Russas. Sou de Russas, tenho 52 anos, nunca trabalhei de carteira assinada. Eu sou agricultora. Quais são os procedimentos? Ela nunca contribuiu, professor Paulo Bacelar, tem 52 anos de agricultora. Precisa comprovar a atividade rural, ter documentos que provem que você trabalha na atividade rural, na zona rural, que se alimenta da sua atividade rural, que vive na sua atividade rural, com a sua família. E aí tem que ter 55 anos de idade. Precisa ter mais 3 anos ainda. Maria de Fátima, em Umirim. Tenho 34 anos, sofro com síndrome ansiosa depressiva moderada, transtorno de estresse, pós-trauma, hipertensão arterial grau 2, pedras nos rins, tenho também esteatose hepática grau 2 moderado, obesidade grau 2 e transtorno de pânico. Eu posso conseguir algum auxílio doença permanente, professor Paulo Bacelar? Ela é contribuinte, ela fala? Não diz, professor. Não, se ela estiver contribuindo com a Previdência, ela com esses sintomas todos, ela com um laudo médico, ela tem direito ao auxílio doença. Se ela não estiver contribuindo, aí ela tem que pedir um BPC. E você, tem alguma dúvida? Participe conosco pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Voltamos daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria. Já estamos de volta, aguardando a sua participação aqui no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção. Lembrando que você pode participar também durante a semana. Se você tiver alguma dúvida, conversando com algum familiar, com algum amigo, com algum conhecido e pintar alguma dúvida durante a semana, você pode mandar na sua mensagem para a nossa redação 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar tem agora o Valdo Salles. Ele é de Sobral, participando pelo nosso Instagram. Professor, recebo auxílio por morte, porém há 2 meses sofri um acidente e dei entrada para receber um auxílio acidente. Isso é possível? Eu não recebi retorno do pedido ainda. Há 2 meses, professor. Não, ela tem que ter uma espera, né? Tem que esperar, está em análise. Esperar que vai ter uma perícia médica, no auxílio acidente tem uma perícia médica, para ela poder ter direito a esse benefício. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação de Sobral, Valdo.
A Bruna Moura, em Itapipoca, também pelo Instagram, pergunta: professor, tenho 53 anos e 33 anos de contribuição. Eu posso pedir a minha aposentadoria, idade 53, contribuição 33, professor Paulo Bacelar? É homem, É mulher. É 30, a Bruna Moura, em Itapipoca. 33 com 53. 33 com 53 dá 86 pontos. Precisaria de 92 pontos. Certo. Para a regra de idade mínima, precisava de 59 anos de idade. Certo. Também ela não tem. Uhum. Então vamos para a regra de transição. Se ela tem 33, 2019 para cá são quantos anos? 2019 para cá são 6 anos. Vou botar 5, porque 19 já foi no final do ano. Certo. Eu vou botar menos 5, ela tinha 28. Então ela precisa ter 2 anos de pedágio. Ela já tem, né? 30 mais 2 anos, daria 32. Então ela já tem o tempo de pedágio para a aposentadoria da pessoa com pedágio de 50% do que faltava para atingir. Aliás, faltava 1 ano só, né? O pedágio é só 1 ano, porque é 50% do que faltava para 30. Faltavam 2, aí 1 ano de pedágio, ela teria que ter no mínimo 31, já tem 33. Então, ela já tem direito à aposentadoria pela regra de transição de pedágio de 50%. Ela pode pedir a aposentadoria dela já. Notícia boa, Bruna, em Itapipoca. Participando conosco na edição de hoje do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A Nalanda Soares, em Fortaleza, participa também. Meu pai está com 14 anos de contribuição e 51 anos de idade. Falta quantos anos para a aposentadoria dele, professor Paulo Bacelar? Quanto tempo? 14 de contribuição, 51 anos de idade. Falta um pouquinho ainda, né? Falta um pouquinho, né? Falta um pocão, né? Pocão. Mais 9 anos, mais 5. 14 anos. 14 anos. 14 anos ainda, porque ele precisa ter 65 anos de idade. Que aí ele vai ter 28 anos de contribuição. Né? Vai ter uma contribuição boa, para ter uma média boa também. Fernanda, em Aracaju, participando pelo YouTube. Em 13 de novembro de 2019, eu tinha 32 anos e 2 meses de contribuição. Atualmente, tenho 36 anos e 8 meses e 25 dias de contribuição. Eu tenho 63 anos e 11 meses de idade. Será que eu consigo me aposentar pela regra do pedágio de 100% quando completar os meus 64 anos de idade? Eu, sinceramente, não entendi essa conta dela aqui, professor. Pode me dizer aí de novo? Em 13 de novembro de 2019, ela tinha 32 anos e 2 meses de contribuição. Então ela... 32 anos e 2 meses de contribuição na reforma, né? Então ela não tinha pedágio nenhum, ela já tinha direito à aposentadoria. Já tinha direito à aposentadoria. Regra de transição do direito adquirido. Aí ela... Bastava 30 anos, ela já tinha 32. Aí ela disse que tem agora 63 anos, vai fazer 64, então ela tinha aí 58 na época, com 32 e 2 meses. Então ela já tinha direito à aposentadoria na regra do direito adquirido, bastava 30 anos em 2019. Agora, hoje ela pode ter uma outra regra de transição de 100%, porque ela precisaria ter 57 anos de idade, né? Ela tem 60 e pouco. Ela tem 63, vai já fazer 64. Já tem direito a outra regra de transição para ver se não é melhor do que a regra do direito adquirido. Certo. Então ela pode fazer o cálculo das duas regras para saber qual é a melhor. Mas já pode dar entrada. Mas ela já tem o direito adquirido, ela já pode dar entrada. Já pode dar entrada, o INSS irá dar para ela o melhor benefício. Ele vai fazer o cálculo, o INSS, ele vai fazer o cálculo pelas 2 regras ou pelas 3 regras que ela já tem direito. A melhor regra, com o valor do maior benefício, o benefício será concedido. E nesse caso, como em 2019 ela já tinha o direito, aí não tem retroativo porque ela não deu entrada, Não deu né? entrada, Certo. Ela só tem direito a computar a regra anterior ou a regra nova. A melhor regra será computada. Fernanda, parabéns para você, já pode se aposentar, já abraço a você. Já era para estar aposentada. Já era para estar aposentada, pois é, abraço, muito obrigado, Fernanda. O Leomar
Batista, de Fortaleza, participa conosco. Professor, segundo o Dr. Pedrosa, o PL 42 não resgata a periculosidade que foi retirada com a reforma da Previdência de 2019. Só resolve para quem recebe insalubridade. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? A pergunta do Leomar. Mas de qualquer forma, na prática, para a concessão de uma aposentadoria especial ou tendo uma conversão de tempo especial em comum, é necessário que haja a exposição ao agente químico físico-biológico, independentemente de você receber insalubridade ou não. Mas você pode ter direito a essa aposentadoria através do PPP, que é aquele documento que vai comprovar qual era a sua atividade e quais são os riscos, né? Quais são os agentes nocivos que você tinha contato físico para poder ter direito a essa aposentadoria especial. Professor Paulo Bacelar, o Rafael Feitos, em Fortaleza, ele participa pelo Instagram no @Ceará Agora. Ele diz o seguinte: contraí uma bactéria na barriga quando tinha 9 anos. Atualmente eu tenho 21 e sofro com crises de refluxo diariamente por conta disso. Eu já consegui laudos médicos sobre esse caso. Isso me possibilita algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ele tem o quê? Ele contraiu uma bactéria quando ele tinha 9 anos. Atualmente ele tem 21 anos, sofre com muitas crises de refluxo e ele já conseguiu laudos médicos sobre esse caso. Ele quer saber se ele tem direito a algum benefício. Tudo vai dar direito a um benefício se você tiver uma comprovação de que você não consegue trabalhar para ter direito ao auxílio-doença ou não consegue viver bem, quer dizer, com barreiras sociais para ter direito ao BPC se você não estiver contribuindo com a Previdência. Então é o laudo médico que vai dizer isso. Então, você precisa ter uma análise do laudo, né, através de um profissional, para requerer o benefício que te cabe nesse momento. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 85992734353. A participação agora da Carla Moura, de Iguatu. Tenho 59 anos de idade, 13 anos de contribuição. Quando posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Carla Moura, em Iguatu. Ela tem quantos anos? Ela tem 59 anos de idade, 13 de contribuição. Precisa de 2 anos a mais para ter direito ao tempo, completar o tempo, 15 anos, e ter mais alguns anos, né, mais 4 anos, né, para ter direito à aposentadoria com 62 anos de idade. Ela tem quantos anos de idade? Ela tem 59 anos de idade. É isso mesmo. Então, mais 4 anos para você ter direito, mais 3 anos, né? 60, 61, 62, para você completar os 62 e também completar os 15 anos de contribuição. Abraço para você, muito obrigado, Carla. A Isabel Freitas, em Amontada, participa. Professor, como funciona o auxílio maternidade? Eu tenho 33 anos de idade, contribuo para o INSS, estou no meu 8º mês de gestação. Se você estiver contribuindo com a Previdência, quando você tiver o parto, né? Os 4 meses após o parto, você terá direito ao auxílio, ao salário maternidade. Você tem que fazer o requerimento após o parto para poder o INSS analisar o processo e conceder o benefício para você ter direito a esses 4 meses. E a licença maternidade foi ampliada agora, né, professor? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que altera a consolidação das leis do trabalho e amplia os direitos das mães trabalhadoras. É isso, professor? Não é que ampliou, é que o prazo de 120 dias, que são os 4 meses, é contado a partir da saída do hospital, se ela tiver uma doença. Entendi. Por exemplo, se ela teve um parto complicado, que ela precisou ficar internada. Então, aqueles 4 meses vai contar a partir da alta médica e não do parto. Se ela teve que se ausentar antes do nascimento do bebê, não conta. Conta não, só aí teria que ter um direito ao auxílio doença. Certo. Até a data do parto. Mas se aí teve um parto complicado, ela precisou ficar no hospital durante 2 meses, 3 meses para recuperação, aqueles 4 meses vai ser contado a partir da alta médica. É uma boa mudança, né, para as mães uma que boa sofrem conquista, né, para as mães, com problemas no parto. Verdade.
Ok, então, abraço para você, Carla, todos aí de Iguatu na sintonia, o pessoal de Amontada também, a Isabel Freitas que participa com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal de Fortaleza, sempre participando, pessoal de Aracaju na sintonia do nosso programa aqui, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Pedro Raul, de Campina Grande, participa. A última pergunta do dia. Professor, tenho 61 anos de idade. Eu contribuí durante 33 anos, mas hoje em dia não trabalho mais. Isso afeta a minha aposentadoria? Ele tem quantos anos? 61 anos de idade, 33 anos de contribuição. Não afeta a aposentadoria, porque quando ele tiver 65, ele vai se aposentar. Ele só não fica segurado, Só não fica né, segurado até a data da aposentadoria. Ele pode retomar a sua qualidade de segurado, contribuindo novamente para o INSS. Se ele não quiser, ele não precisa contribuir. É só chegar aos 65 já vai aposentar. Então não interfere em nada. Mas é interessante estar sempre segurado, né, professor? Exatamente. Ok, professor Paulo Bacelar, o meu muito obrigado mais uma vez, prestando esse serviço de suma importância para todos os nossos ouvintes em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil, em todo o mundo também. Estamos aí na internet, né? Para os 4 cantos do planeta, né, professor Paulo Bacelar? Muito obrigado, boa semana, professor. Obrigado, Marcos. Bom fim de semana a todos. E hoje eu queria mandar um abraço especial para um ouvinte assíduo ali da localidade de Beira-Sol, ali em Aquiraz, mas é no caminho ali da BR-116, ali já no caminho para Horizonte, que é o avô, seu Luiz, que é o avô da Rayane, e esposo da Dona Maria, que está ali na comunidadezinha de Beira-Sol, que ele é um ouvinte assíduo e está esperando aí pra gente ir lá comer uma galinha com ele lá. Então, segunda-feira estarei lá com ele e um abraço especial aí pra ele, pra família dele e pra todos ali da região de Beira-Sol que assiste e ouve o nosso programa todos os sábados. Valeu, professor. Abraço, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, pessoal.